nome é Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro Cona Ordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifaciar por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá, bem-vindo ao primeiro Cona Ordem. Meu nome é Olga, sou professora, advogada e editora de revistas e periódicos jurídicos. E hoje o nosso encontro é para falar sobre escrita, um roteiro que eu diria perfeito para escrever com clareza e confiança na segunda fase da prova do OAB. Eu imagino que você já escolheu o seu tema de interesse ou está pensando nele. Não se preocupe, essa aula é para todos os candidatos, independe da matéria, porque o conteúdo do que vocês vão escrever, vocês vão ver com os professores de cada área. O que a gente vai ver aqui é a forma de escrita, como se sentir tranquilo e confiante para o dia da prova, sentar e se concentrar em passar o conteúdo que vocês já têm para a prova. Então vamos lá, eu pensei para esse roteiro em 9 passos. 5 passos para vocês praticarem ao longo do tempo antes do dia da prova e 4 passos para o dia da prova. Vamos começar? O primeiro passo é caligrafia. Eu sei que parece bobo começar com caligrafia, mas eu já vi muita gente que tem muita coisa para dizer e para escrever, mas o examinador não consegue entender porque a letra não é legível. Então não pise nessa bola. Treine caligrafia. O melhor teste para você saber se está escrevendo de forma legível ou não é fazer um texto e entregar para um amigo, para a mãe, para o pai, para alguém ler e ver se essa pessoa compreende palavra por palavra do que você escreveu. E caso essa pessoa não compreenda, pegue aquele velho caderno de caligrafia e treine. A letra pode ser tanto cursiva quanto de forma, não tem problema. O melhor é que você utilize a letra que está mais acostumado, porque tudo que você fizer que já está acostumado flui melhor no dia da prova. O segundo passo do nosso roteiro é ortografia. Novamente, um passo que parece muito básico, mas ortografia é que nem um hall de entrada de uma casa. Se o hall está claro, harmonioso, a gente entra naquele ambiente com muito mais boa vontade. E ortografia também. Se a sua palavra estiver escrita de forma correta, o examinador vai ler a sua prova com mais vontade de corrigi-la. E eles têm muitas provas para corrigir. Então, o que eu quero destacar sobre ortografia? Primeiro, você já sabendo a área temática da sua prova, procure listas de palavras mais utilizadas naquela área. Como assim? Ao ler uma doutrina, a decisão de um tribunal, anote várias palavras que lhe chamam a atenção e tenha elas guardadas num caderno, para de vez em quando copiar e ver se tem fluência na escrita desses termos. Ou também, num próprio aplicativo do celular, numa anotação de iPad, não deixe de escrever aqueles termos que você não tem certeza que sabe escrever. E às vezes são palavras básicas, como por exemplo, excelência, ou mesmo vossa excelência, habeas corpus, honorários sucumbenciais, absolvição, ou palavras que foram modificadas com o último acordo ortográfico, como coautor, que agora é um termo só, ou corréu. Treine e tente ver se você conhece essas palavras. Além disso, em ortografia, tem mais 2 pontos importantes. Um deles são as expressões em latim. De novo, na sua área temática, veja quando e de que forma acontecem essas expressões em latim. Aqui eu trouxe algumas. Ad quo, como tribunal ad quo, ad quem, causa morte, ratio legis, pro labore. Quando você lê essas expressões, veja de que forma é utilizada. Elas podem cair tanto na sua prova objetiva, no meio do texto, como na própria prova discursiva. Quando você estiver fazendo a prova discursiva, só utilize expressões em latim se você tem domínio do conteúdo delas, do que elas significam e até mesmo da escrita. Senão não tem problema também usarmos expressões em português cada vez mais comuns. Ratio legis, por exemplo, é a razão da lei. Ou causa mortis, causa da morte. Não tem problema usar as expressões em português.
E a última questão, dentro ainda da aba ortografia, são as abreviações. E a última questão, dentro de ortografia, são as abreviaturas. Elas já foram um pouco polêmicas porque houve uma decisão, inclusive de tribunais superiores, em relação ao uso de Constituição Federal. Qual seria a abreviatura correta? CF ou CFRB? Foi visto que tanto faz. Mesmo assim, procure na lista do STF, que está no site do Supremo Tribunal Federal, como que o Supremo Tribunal Federal apresenta as listas de abreviaturas de ações, de recursos, dos tribunais superiores e também do conteúdo das leis. Como que a gente faz a abreviatura de artigo, de inciso, parágrafos, alínea. Não esqueça que parágrafo é melhor colocar PAR, parágrafo primeiro, por exemplo, do que fazer aquelas duas cobrinhas que é mais gráfico e funciona melhor no computador. O seu examinador pode não entender. Então, de novo, o passo ortografia exige treino e uma continuação que todo dia você treine um pouco, leia e exercite as palavras. Agora a gente vai para o passo 3 do nosso roteiro, gramática. O conteúdo de gramática da língua portuguesa pode ser visto de forma contínua e esse é o ideal, que você possa pegar uma gramática, folhear e relembrar as lições que você teve no ensino médio. Mas se você não tem tempo e a prova já está perto, aqui no Conordem eu quero lhe ajudar a encontrar 3 temas importantes em relação à gramática. Eu vou explicar eles bem brevemente e o seu trabalho é depois ir atrás de se aprofundar desses 3 temas. Os temas são vírgula, gerúndio e concordância. Em relação à vírgula, lembre que ela tem uma função sintática. Ela tem uma função de dar sentido à frase. Ela não é uma pausa da respiração. Então, tente não emendar um assunto, um pensamento atrás do outro por meio de vírgulas, fazendo assim uma frase que ocupa um parágrafo inteiro. Fica confuso, a gente não entende mais o objetivo daquele texto. O melhor é fazer frases curtas, claro, que sejam completas, que tenham sujeito, aquele que pratica ação, o verbo que dá a própria ação e as suas qualidades, mas não que se fique estendendo por uma frase de um parágrafo inteiro. O que a gente pode pensar de vírgula, por exemplo, é que não existe vírgula também entre sujeito e predicado. Essa é uma regra-chave. Como assim? Pensem a frase. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Civil ajuizou a ação trabalhista. Será que vai uma vírgula nessa frase antes da palavra ajuizou? Afinal de contas, todo esse termo, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Civil, é bastante longo, mas a resposta é não. Quando você vê o verbo, essa ação, ajuizar, colado com aquele que praticou a ação, a gente não põe vírgula ali, mesmo que esse termo, esse sujeito, seja bastante longo. Claro que tem outros conteúdos, como a gente botar intercalações, que fazem com que exista vírgula, mas se ele tiver assim de forma direta, não põe essa vírgula. O segundo conteúdo que a gente tem é o uso do gerúndio. Gerúndio representa uma ação em curso, uma ação no tempo. Não tem problema usar gerúndio, faz parte da língua portuguesa. Por exemplo, o trabalhador estava construindo uma parede quando aconteceu o acidente. Ele estava construindo aquela parede no momento em que o acidente aconteceu. É diferente de falar, o autor vai estar ajuizando nova ação, porque a vontade que ele tem, a pretensão de ajuizar uma nova ação, é uma ação futura, uma pretensão de uma ação futura. Então, esse gerúndio é um uso errado que nós chamamos de gerundismo. É melhor dizer, o autor vai ajuizar nova ação. Ou ainda, o autor ajuizará nova ação. O terceiro ponto que a gente pode chamar a atenção em relação à gramática, e você pode ir atrás para ver mais conteúdo, é concordância, nominal e verbal. A concordância é quando a gente tem um equilíbrio, de novo, em quem pratica uma ação na concordância verbal e o próprio verbo. Por exemplo, o autor e a sua esposa comprou um produto com defeito ou o autor e a esposa compraram um produto com defeito? Tudo bem que o nosso foco dentro da nossa resposta é o autor,
Mas se naquela frase nós escrevemos que o sujeito da ação é o autor e sua esposa, ou seja, eles compraram um produto com defeito. Reveja sempre as suas frases, porque na hora que nós estamos falando elas em voz alta, ou pelo menos relendo, a gente vê pequenos erros que podiam ter passado, que passam muitas vezes desapercebidos. Já a concordância nominal é quando a gente tem um substantivo, um nome, um termo, e as suas qualidades, as características desse nome precisam estar em harmonia com o nome. Por exemplo, nós temos vários recursos. Um dos tipos de recurso é recurso extraordinário. Se nós falarmos o recurso extraordinário é cabível, está certo, porque extraordinário está no singular assim como recurso. Mas se nós falarmos os recursos extraordinário é cabível, a gente tem os dois erros de concordância. Se eu já quero falar dos recursos, então são os recursos extraordinários, são cabíveis, porque também é mais de um. Essa é na base a concordância verbal e nominal. De novo eu reforço que gramática é preciso ser vista para a gente relembrar de vários fatores que existem lá dentro. A própria ortografia você vai encontrar numa gramática e outras orientações que vão ajudar você a fazer esse texto mais claro. E hoje em dia na internet tem muito conteúdo. Procure um bom canal da internet, mesmo vídeos no YouTube, e aqui dentro do Conaordem todas as informações que os professores estão trazendo. Essas informações confiáveis ajudam você a treinar esse texto bem escrito. Então treine bastante, faça simulados, que isso toda vez que você escrever um simulado, fazer em casa uma prova, ou mesmo na sua instituição de ensino, releia e peça para que alguém que conhece da língua portuguesa lhe ajude a ver os seus próprios erros. Tendo consciência de onde você está errando, é mais fácil procurar na gramática que assuntos você tem que achar. E agora vamos para o quarto passo do roteiro, ainda na fase antes da prova. Essa não tem segredo, tem esforço. É treine a escrita. Escreva. Escreva e tente já fazê-lo naquela folha rascunho que está disponível na internet pelo próprio site da instituição que organiza a prova do OAB. Pegue aquela folha rascunho e aproveite para treinar já aquela caligrafia que nós conversamos, o espaço da linha, mesmo o layout do papel, para que no dia da prova fique mais natural aquele papel de escrita. E escreva, escolha temas, os temas da área, procure a partir de notícias, se proponha algumas novas questões ou mesmo pegue de simulados, de provas antigas e faça. Já que no dia da prova você vai ter 5 horas para responder 4 questões discursivas e fazer a peça prático-profissional. Então, se propõe a fazer, por exemplo, uma questão discursiva e quem sabe pode cronometrar 1 hora, 1 hora e 25 no máximo para tentar elaborar aquela resposta da questão discursiva, o esquema de rascunho e passar limpo. Além disso, depois de escrever, novamente eu reforço, entregue para alguém ler e ver se você fez um texto coerente, se a resposta está correta, bem escrita. Porque escrever é que nem quando a gente percorre um percurso de carro. Talvez a primeira vez a gente precise de GPS, se sinta inseguro porque não sabe como chegar, mas quanto mais vezes a gente trilhar aquele percurso, mais natural é a jornada e mais fácil vai ser chegar no destino final. Você vai ter uma escrita mais fluida. Esse é o passo 4. Vamos agora ao passo 5, o último, que é a orientação ainda antes da prova. E é leia. Leia bastante, assim como escreva bastante, leia. Aproveite cada oportunidade para ler. Pode ser tanto doutrina, jurisprudência, mas não só isso. Aproveite para ler no seu celular textos de autores que você gosta, notícias dos tribunais, sites de escritórios de advocacia que mantêm notícias, qualquer notícia na área do direito de um site que seja confiável. Confiável no sentido que é de um órgão que a gente conheça, de uma instituição conhecida ou de um escritório que tenha renome, que tenha bastante atuação. Nesse sentido, você pode inclusive, toda vez que lê alguma matéria interessante, salvar ela para uma leitura posterior, para de novo ver aquelas questões de termos importantes ou como que são levadas adiante argumentos que o ponto de vista contrário a favor de um tema é colocado naquele texto. Mas o mais importante é que você não fique só na manchete, nem só na chamada das redes sociais. Leia um texto até o final,
um texto comprido, que faça com que você tenha que treinar também a interpretação de texto, que isso é bem importante quando você for ver os enunciados da prova prática profissional. Esses foram os 5 passos anteriores ao dia da prova. E agora a gente vai ter 4 passos que são para o dia da prova e que você vá com mais confiança e mais tranquilidade. Com os 5 passos iniciais que nós vimos para antes do dia da prova, eu tenho certeza que você vai chegar no dia da prova já mais confiante e tranquilo. Mas eu trago ainda 4 passos desse roteiro para que você também esteja orientado no dia da prova prático profissional e consiga escrever com mais segurança. O passo 6 é também básico, assim como caligrafia. Ler as instruções da prova. Ler as instruções é importante para que você saiba o que pode e não pode fazer. Tem desde regras sobre a própria escrita, como o uso da caneta azul ou preta, ou também de não assinar a prova, não se identificar, ou não rasurar uma página inteira. Caso você erre, por exemplo, um termo ou outro, basta um risco em cima dessas palavras e a continuação do texto. Ler as instruções da prova vai lhe dar segurança para justamente poder escrever dentro das regras do jogo. Imagina novamente perder todo esse esforço que você tem e não poder ter o seu conteúdo jurídico lido pelo avaliador, justamente porque escreveu fora do enquadramento do papel, assinou sem querer a petição ou a peça prático-profissional, ou então levantou sem autorização, porque também nas instruções tem condutas de como se comportar durante as 5 horas de prova. Até para levantar da cadeira é necessário primeiro solicitar. Então gaste aquele tempinho, 10 a 15 minutos, e veja todas as instruções, tanto que estão presentes no caderno rascunho, como também no caderno que você vai ter para escrever suas respostas definitivas. Esse passo número 6 é complementado pelo passo 7, questões de prova. Você agora já sabe as instruções, o que pode ou não pode fazer, retomou de novo o que talvez você já sabia, porque nos simulados normalmente já se deixa escrito todas essas regras que são habituais da prova, mas ler as instruções também é uma ajuda para que você vá se acalmando e se colocando de novo em atenção plena, em centrando o seu pensamento, para daí você ler as questões de prova mais tranquilo. Quando você lê as questões de prova, a minha sugestão é que você sublinhe todos os termos importantes, todas as palavras-chave que você possa ver da sua área temática. Novamente eu digo que você vai ter outras aulas aqui no ConaOrdem que vão lhe ajudar a ter o conteúdo necessário para que você coloque na sua prova prático-profissional da área jurídica que você escolheu. Em todas elas tem termos específicos que trazem datas, prazos, pessoas, instituições e procedimentos que são fundamentais para a gente identificar questões processuais. Além de sublinhar esses termos, também é importante você identificar se dentro das perguntas, das questões discursivas, por exemplo, se existe mais de uma pergunta dentro da própria pergunta, algum elemento que não pode ser esquecido. Depois desse passo, você pode pensar em resolver a prova de 2 formas. Isso você vai saber melhor quanto mais você fizer simulados e treinar o seu jeito de escrever, você vai conhecer melhor qual é a sua característica. Por exemplo, se você precisa saber todo o conteúdo da prova para ter certeza que saberá como responder cada questão, você pode fazer estratégia 1. Primeiro, você lê as 4 questões discursivas e procura brevemente na legislação o fundamento legal de cada resposta e anota no rascunho, apenas a fundamentação legal. Então, você pode começar a prova prático-profissional, ou melhor, a peça prático-profissional. Separe 2 horas e meia para entender a peça prático-profissional e para respondê-la e passar limpo. Depois você volta às 4 questões discursivas, já tem a fundamentação legal assinalada e pode então desenvolver melhor sua resposta. Assim você usa primeiro meia hora para a fundamentação legal das questões, faz a peça prático-profissional em 2 horas e meia e ainda tem mais 1 hora e meia para responder as questões com folga. De outro jeito, se você prefere focar cada questão e não quer saber de antemão o que contém nas outras, eu diria para você começar com a peça prático-profissional,
porque ela vale 5 pontos, então você se dedica a ela as 2 primeiras horas e meia da prova e depois ao final faz cada questão em separado das questões discursivas. Assim que termina uma, vai para a próxima questão, se colocando o tempo de 40 a 45 minutos para a resposta completa de cada questão. Você, ao treinar e fazer tanto simulados ou mesmo as provas que você tem na sua instituição de ensino ou em casa, você vai ver justamente qual é esse tempo cronometrado que a gente sugeriu no roteiro de antes da prova. Assim você conhece o seu tempo de escrita, de elaboração de um rascunho breve, que é o próximo passo que a gente vai falar, e conhece melhor como utilizar essas 5 horas de prova. E agora os 2 passos finais do nosso roteiro para escrever com calma, tranquilidade e confiança no dia da prova da OAB. O 8º passo é faça um esquema. É muita coisa para ser escrita em 5 horas de prova. Então não adianta a cada questão discursiva ou mesmo na peça prático-profissional fazer um rascunho completo, palavra por palavra do que você quer dizer. É mais útil e mais prático você fazer um esquema. Esse esquema pode conter, por exemplo, nas 4 questões, a cada uma delas, qual é o tema principal que eu estou respondendo? Você já identificou e sublinhou todos os termos-chaves. Então, qual é o tema principal abordado? Qual é a tese que eu tenho que combater ou argumentar? Em seguida, nesse esquema, já traga esses argumentos, contrário, a favor, que complementem. Quais são todas as especificidades que você tem que trazer para bem responder aquela questão? Tudo isso no papel rascunho. E depois, as conclusões a que você chega. É muito importante você ter esse esquema, porque na hora que vai escrever essa resposta das questões discursivas, não vai esquecer, por exemplo, de fechar bem o texto. Não adianta trazer qual é o tema principal, qual é a tese que está sendo analisada, quais são os pormenores dessa tese, e não trazer também uma conclusão, seja do que a doutrina ou a jurisprudência traz sobre o tema. Dentro do esquema também, em cada área jurídica que você estiver trabalhando, que você tiver escolhido para fazer a prova, o seu professor vai ajudar a identificar numa peça profissional, de antemão também, quais são os elementos importantes. Por exemplo, qual é a tese principal novamente, como se faz o endereçamento, as partes, qual é a ação cabível ou recurso. Em relação à peça prática profissional, o professor da área temática que você escolheu para fazer a prova da 2ª fase vai lhe ajudar a entender também como identificar qual é a ação cabível, o recurso, como fazer o endereçamento, quais são as partes, como se identificam as partes daquela ação, todos os pormenores da legislação, doutrina, jurisprudência em relação àquela fundamentação, os pedidos que devem ser feitos. Isso você pode ver com o seu professor, mas não esqueça também de ter essa identificação no seu rascunho para ter, antes de fazer a peça, identificado todos os elementos que depois você vai compor na sua prova prático-profissional, na peça especificamente. E por último, a gente chega ao 9º passo, e não menos importante, confie em você. Além do seu conteúdo que você tem, que está dentro da sua mente, você também tem que estar bem com o seu emocional, com a sua confiança de que você trilhou um caminho, estudou durante 5 anos na sua graduação, se dedicou, às vezes de forma mais intensa, outras vezes não foi possível, mas você tem conteúdo para ser colocado na prova e você merece ser um aprovado da prova da OAB. Então, toda vez que você ficar nervoso durante a prova, respira, não pira, não pense em tudo que você não sabe, foque no que você sabe, no que você pode encontrar. Volte a centrar, conte até 10 e continue de onde parou. Isso vai ajudar bastante. Eu confio em você e você vai ter uma ótima prova. Continue vendo os nossos vídeos do Cona Ordem e que tenha muito sucesso. E eu fico por aqui, até a próxima e nos vemos como colegas.